Boa noite, amigos. Prazer recebê-los a todos. Vamos começar pelo nosso amigo aqui, José Amaral. Fique à vontade, José. Boa noite, pessoal. Tem uma perguntinha boa aqui para começar. Estou passando por um momento de turbulência em minha vida. Tudo parece dar errado, as coisas não estão indo bem. Nos negócios, terminei o noivado, minha mãe está com uma doença grave, isso tudo em um curto espaço de tempo. Isso seria uma provação? Será que Deus está querendo saber se suporto? Quando a gente passa por uma situação dessa, quase todos nós temos experiências ao longo da nossa vida em situações que parece que a gente está no meio de um redemoinho. Para todo lado que você olha, parece que a situação está complicada. Mas é só aparência. Às vezes, a gente aproveita determinadas situações que às vezes não prestamos atenção, mas quando começa a acontecer uma coisa, aí você começa a aguçar a atenção em determinados pontos. Seria como se a gente tivesse saudável, a gente não presta atenção, está trabalhando, levanta de manhã, vai para o trabalho, de repente você pega uma infecçãozinha na garganta e por causa da infecção você descobre que às vezes precisa de fazer um check-up e tem várias outras coisas que precisam de cuidados. É porque essas situações, elas são específicas para nos chamar a atenção. Espera lá, presta atenção na sua vida, vê o que você está tirando de proveito da sua história de vida. Então, às vezes a doença da mãe é exatamente para te atrair a atenção e falar assim, como é que cuida do outro? Como é que eu preciso tratar o outro? Como é que eu tenho que me manifestar em relação ao outro afetivamente? Por isso que às vezes tudo parece vir aos borbotões. Mas não. Ela pergunta se é uma provação. Nós temos, basicamente, didaticamente falando, dentro da doutrina espírita, 3 maneiras de ver a realidade de encarnados que nós estamos aqui. Uma é a expiação, outra é a provação e missão. São 3 grupos de reencarnantes, cada um se caracteriza nisso. Quase todos eles estão envolvidos em situações dolorosas. Todos eles, aliás. O que vai determinar é o nível de compreensão que a gente tem. O nível expiatório é aquele que você não tem escolha. Você vai passar por aquilo e você vai treinar. No nosso planeta, você está treinando sempre a colocar para fora a sua bondade, a sua pureza. Expiação quer dizer exatamente isso. A ação de colocar para fora a sua bondade, a sua pureza. Então, diante das dificuldades, diante das dores, faça o possível para que você responda para o mundo, em resposta ao sofrimento, você mostre toda a sua ternura, toda a sua bondade, toda a sua doçura, porque isso é que é passar bem, com uma nota boa, por uma expiação. Se você passa, aí você vai checar esse aprendizado, aí você pede uma prova. Deixa eu ver se eu dou conta de fazer as mesmas escolhas em outras situações dolorosas. Mas agora eu escolho. Já não é imposto mais. Já não é uma relação de causa e efeito. É você que escolhe. Eu escolho. Eu quero passar pela mesma situação para saber se eu tenho realmente competência para escolher, colocar para fora a minha bondade e a minha pureza. E a missão é a mesma coisa. A missão é quando você já está num nível que não precisa passar nem pela expiação e nem pela provação, mesmo assim você assume as reencarnações e durante as reencarnações você está sujeito às leis da matéria da mesma forma. Então, vai passar pelas dores do mesmo jeito. Então, como é que o missionário responde? Quase que sempre, botando para fora a sua bondade, a sua pureza. Jesus era um missionário. Chico Xavier era um missionário.
Jesus sofreu ou as dores? Tenta imaginar as dores que Jesus sofreu. Mas quais foram as respostas que ele deu? Sempre ternura, bondade, misericórdia, compaixão. Quais as respostas que Chico Xavier deu? Sempre ternura, bondade, misericórdia, amor ao próximo. Isso é ser um professor, ser um missionário, ser aquele que ensina. Então, não importa a situação que você esteja. Se você está passando por uma situação difícil, abra o olho para você aprender com elas. Todas as situações são riquíssimas em aprendizado. Então, abre o olho e tire para fora a sua bondade e a sua pureza. Porque aí não importa se você é um missionário, uma pessoa que está em provas ou uma pessoa que está em expiação. Você está fazendo o que deve fazer, o que é correto fazer. Bom, por favor, me esclareça uma dúvida. Se quando nós desencarnamos, seremos atraídos para um plano, um lugar aonde merecemos e não um lugar aonde desejamos, então não veremos os nossos entes queridos? Essa pergunta ela é muito boa, porque ela mexe com dois contextos importantes dentro da análise espírita. O primeiro é o entendimento do mundo espiritual, e o segundo é o entendimento de como nós vamos parar nessas dimensões espirituais. Então, o plano espiritual, ele tem várias dimensões, digamos assim. Estão todos eles presos ao campo gravitacional do planeta, dentro do mesmo espaço cósmico que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos. E são várias faixas vibracionais e várias dimensões. Dimensões mais densas, dimensões mais fluídicas, menos densas. Pois bem, agora como é que nós vamos parar em determinadas regiões espirituais ou cidades espirituais ou lugares espirituais, como queiram? Era uma pergunta que eu me fazia. Tecnicamente falando, eu ficava por entender. A gente sabe de antemão, né, que o bom vai para os lugares melhores, o mal vai para os lugares compatíveis com a sua inferioridade. Isso nós já aprendemos de outras religiões e de outras filosofias. Pois bem, no livro Entre a Terra e o Céu, por isso que é importante nós conhecermos as obras espíritas, né? Tanto as de Kardec quanto as obras complementares, principalmente as sérias, como as do Chico Xavier. E eis que eu estudando e lendo lá, certo dia eu vi uma frase dentro de um contexto do André Luiz, que ele diz assim: ao influxo do poder diretivo da nossa mente, estabelece-se em torno de nós um campo eletromagnético, do qual o nosso pensamento vibra em regime fechado, determinando assim, ao longo de uma encarnação, prestem atenção, o peso específico do nosso perispírito e o habitat que lhe compete. Olha que interessante. Então, o que o André Luiz diz, em outras palavras? Que ao longo das nossas encarnações, mais particularmente desta, todas as nossas ações são precedidas de pensamentos. Quem diz assim, eu agi sem pensar, mentira. Todo mundo pensa para depois agir, a não ser alguém que tenha um problema de faculdade mental, né? Pois bem, então quando nós pensamos, nós vibramos esse campo eletromagnético que envolve todos nós, que nós podemos chamar de aura também, não é isso, João? Essa túnica eletromagnética, segundo André Luiz. Pois bem, ao longo de uma encarnação, nós vamos trabalhando a essência, a morfologia do nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que a parapsicologia chama de corpo bioplasmático. O corpo perispiritual, você me presta o microfone, esse aqui está picando. Obrigado. O corpo perispiritual, ele é feito de matéria. É uma matéria fluídica, sutil, como diz o Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, mas é matéria, não é isso, Paulo? Então, se a matéria tem peso. Então, à medida em que nós vamos agindo e pensando, nós vamos trabalhando a sutileza do perispírito ou a densificação do perispírito. Aí, quando nós desencarnamos e desenlaçamos da carne, nós vamos para as regiões espirituais. O que nos vai colocar nas dimensões A, B, C ou D é o peso específico do nosso perispírito.
segundo André Luiz, que é o quê? O resultante dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então, digamos que o pensamento, ele é a dieta do espírito, ou do perispírito, melhor dizendo, né? Desencarnou através do peso fluídico, quer dizer, das leis de gravitação, que regem tanto no campo físico quanto no campo extrafísico. Nós vamos nos colocar nas dimensões espirituais compatíveis com a nossa natureza fluídica e consciencial. Aí a pessoa pergunta aqui, então não veremos os nossos parentes? Depende. Se eles estiverem na mesma dimensão, veremos. Se não estiverem, não veremos imediatamente. Mas provavelmente veremos num outro momento. Exemplo, André Luiz, no livro Nosso Lar. Todo mundo sabe da história, né? André Luiz desencarnou, 8 anos ele transitou nas regiões purgativas, exatamente para tirar aquela fuligem, aqueles miasmas, aqueles resíduos do perispírito, como se fosse uma lavanderia. Depois que ele conseguiu tirar, né, depois que ele mudou o seu padrão vibratório, ele conseguiu entrar na sintonia com seus mentores e foi resgatado à colônia de Nosso Lar. Depois de um certo tempo que ele se adaptou àquela colônia, ele foi procurar pela mãe. E vocês se lembram, né? Cadê minha mãe? Ah, sua mãe não está aqui. Mas como não? Não, ela não mora aqui. Quer dizer, a mãe do André Luiz, ela já estava numa outra dimensão superior. Só um tempo depois que ela veio visitá-lo. E à medida que ele foi trabalhando na colônia do Nosso Lar, que ele foi trabalhando nas câmaras de regeneração, né? Que ele foi adquirindo o chamado bônus horas, que aqui é didático, evidentemente, ele conseguiu depois, sozinho, vibracionalmente, romper aquela barreira e foi ele mesmo, sozinho, visitar a mãe no plano mais etéreo. Então é isso que a gente pode pensar. Quer complementar alguma coisa, João? Eu queria só colocar para os nossos amigos aí que Jesus também já tinha colocado isso. Vocês lembram da parábola do festim de bodas? Ele colocou lá que só entrava naquele casamento, entre aspas, né, quem tivesse a túnica nupcial. E a túnica nupcial, nada mais, nada menos é do que o nosso corpo espiritual na condição fluídica de estar naquele lugar, né? Então os ossos não podiam entrar ali, não tem jeito de entrar, entendeu? Então o corpo perispiritual vai ditar se você vai ser compatível ou não de estar nessa faixa vibratória que muito bem o nosso companheiro Alexandre colocou. Muito bem. A pergunta a mim dirigida é a seguinte: se tenho um parente sofrendo obsessão e tento ajudá-lo, o espírito obsessor pode se voltar contra mim? Como me proteger? Veja bem, um tratamento desobsessivo, vamos colocar assim, uma pessoa sozinha, um incauto, não deve tentar ajudar. Ele deve procurar ajuda. Nós sozinhos valemos muito pouco, sabe, gente? Eu tenho, né, que eu sou o mais velho daqui, certamente, eu nunca procuro fazer nada sozinho. Uma ajuda, entendeu? Sempre vem nos auxiliar. Então, no caso aqui, a pessoa deve procurar uma casa espírita organizada, levar o nome daquela pessoa, nem a pessoa não precisa ir frequentar a casa espírita. Leva o nome, o endereço. Então, esse nome e endereço vai ser colocado numa reunião específica, certo? E também essa pessoa, para ajudar, pede no dia da reunião para ele ficar em casa, entendeu? Dar o endereço certinho, ficar em casa, em prece, que então ele vai receber a ajuda apropriada. E, se for possível, as entidades que dirigem a reunião mediúnica vão tracionar esse obsessor. Eu não gosto de falar obsessor não, mas já está aqui, não vamos complicar, né? Esse obsessor, e então o responsável encarnado pela reunião vai dialogar com ele, tentar convencê-lo que aquilo ali não é uma coisa apropriada que ele está fazendo, certo? Ele está arrumando uma coceira mesmo, entendeu? Então não é por aí que ele tem que fazer, ele para como me proteger. Então a proteção é exatamente essa. Quando a gente tenta ajudar, qualquer coisa que a gente vai fazer, principalmente isso aqui, a pessoa imediatamente
tem uma proteção espiritual, ele vai ser protegido. Não tenha dúvida disso, certo? Ele pode ficar ciente que vai ser protegido. E na reunião mediúnica, vai depender muito da qualidade da reunião também, e o dialogador, o orientador, vai procurar convencer esse espírito, né, de que ele não deve praticar aquilo ali. E uma coisa que eu gostaria de colocar também, que do jeito que está colocado aqui, fica assim, obsessor seria uma coisa pejorativa. Olha só, um obsessor não vai obsidiar ninguém a troco de nada, não. O obsidiado tem culpa no cartório. Por isso que a gente não deve taxar um espírito de obsessor assim pejorativamente, entendeu? Então é preciso a gente ter esse cuidado. Quando o nome for levado, e se houver uma melhora, avisar a pessoa que estava obsidiada para ele mudar de vida também, entendeu? Então é mais ou menos por aí que funciona. Eu tinha uma pergunta aqui que era a mesma pergunta do senhor João. Essas perguntas são recorrentes, que a gente faz quando a gente está lidando com o obsessor. Só complementando, senhor João, Jesus falava a respeito disso. Quando ele lidava, por exemplo, a livrar os endemoniados, às vezes, os espíritos que estavam se manifestando ali, deixavam claro quais eram as intenções. Então, se Jesus não tivesse preparo para aquilo, ficava complicado. É óbvio que Jesus dava conta do recado. Alguns se diziam legião e pediam, inclusive, para entrar numa manada de porcos, para espezinhar os porcos, os pobres coitados dos porcos lá. Outra passagem, se não me engano, em Atos dos Apóstolos, tem os filhos de Cefas. Os filhos de Cefas, se meteram a expulsar demônios em nome de Jesus e em nome de Paulo. Só que os obsessores ou os espíritos ignorantes que estavam se manifestando naquela criatura, falou de cara para ele assim, nós conhecemos Jesus e conhecemos Paulo, mas e você, quem que é? Ou seja, e descer nele o cacete mesmo, na Bíblia, está escrito lá na Bíblia. Por quê? Porque aí quando chega a explicação, esse tipo de espírito só sai com força do coração ou com força do jejum. Ou seja, a pessoa tem que jejuar das coisas ruins do mundo, tem que jejuar das coisas maléficas do mundo, tem que ter pureza de coração para ser capaz de amar o obsessor. Porque você só se livra de um obsessor quando você é capaz de amá-lo. Porque se você não conseguir amar o obsessor, ele ganha forças para cima de você, porque você está em sintonia com ele. É por isso que quando Jesus recomendava orai e vigiai, ele estava dizendo especificamente nessas questões da vibração que o Alexandre explicou agora mesmo. Orai levanta o seu padrão vibratório. Só tem um jeito de você se livrar dos seus obsessores, dos seus espíritos que querem, às vezes, mesmo sem saber que estão te fazendo mal, querem te fazer mal, pela própria presença, porque não sabe, são ignorantes ainda. Não é por maldade, às vezes a gente chama de obsessor, como o senhor João Balbo disse, fica parecendo que é uma coisa pejorativa. Um obsessor é apenas um espírito que exerce uma influência negativa sobre o outro. Às vezes nós somos obsessores. Nós somos obsessores dos filhos, nós somos obsessores da esposa, as esposas são nossas obsessoras, vizinhos. Qualquer influência negativa que é exercida sobre qualquer outra pessoa, isso aí funciona como sendo esse nível de influenciação que pode provocar desconforto, pode provocar desprazer. José, a questão... tem uma fala do Emmanuel que ele diz mais ou menos isso. Nós somos obsessores de nós mesmos. Isso. Isso resume mais ou menos o que a gente está querendo dizer. Para você se livrar, basta você mudar o seu padrão vibratório. O que muda padrão vibratório? Prece, muda sentimento, transformação íntima. Nem não é reforma íntima, porque reforma íntima é repetir a forma. Você tem que transformar. Transformar significa que você tem que, às vezes, derrubar paredes.
tem que mudar a estrutura, tem que desenhar um novo projeto. Aquele projeto que tem uma infraestrutura antiga não sustenta ideias novas. Então você precisa de mudanças, e mudanças radicais na maneira de viver a vida. Porque às vezes a maneira que você está vivendo a vida é uma maneira que atrai só espíritos negativos para o seu redor. Então tem que mudar tudo. Fala, não, espera lá, vou vestir roupa nova, eu vou vestir a veste nupcial, eu tenho que entrar nesse banquete, porque senão eu vou ficar para trás. Então, ore, ame os seus inimigos. Olha aqui, ó, toda a mensagem de Jesus está aí, ó, ame os seus inimigos. Se alguém lhe bate numa face, ofereça a outra. O que é isso? É amar o seu agressor. E se você ama o seu agressor, você sobe o seu padrão vibratório. Só tem duas opções para ele. Ou subir para te alcançar, mas para ele subir para te alcançar, ele só consegue subir amando também. Então, se ele subir, na hora que ele chegar aqui em cima, ele te ama. Ele não vai querer te fazer mal. Se ele não conseguir, se ele não subir para te perseguir, ele vai ficar lá embaixo. Você aqui em cima, ele lá embaixo, vibratoriamente não tem jeito. Se você ligar o seu radinho FM, AM, se você sintonizar uma frequência 100.5, por exemplo, você está numa frequência que é a sua identidade vibratória. Um espírito que está em 50, 70, 80 MHz, não entra na sua faixa mental. Então acabou, pronto. Você já está livre daquele. Quando Jesus recomenda para a gente orai, levanta o seu padrão vibratório, porque você vai encontrar aqui em cima com espíritos que o normal deles é misericórdia, amor ao próximo, alegria, saúde, otimismo, bondade na vida. É por isso que quando você faz uma prece boa, né, você sente uma gostosura que na hora que você acaba a prece, você fala, nossa, estava bom demais lá em cima, só. Aquilo estava uma gostosura lá em cima. Agora, vigia, não deixa baixar não, porque na hora que você baixa, você vai encontrar com espíritos que estão pior do que você. Então o pensamento normal deles é dor, sofrimento, desânimo, pessimismo, achar que tudo está ruim, tudo não presta. Aí o que você vai captar? Esse tipo de vibração. É por isso que vigia. Levantou de manhã, está feliz da vida. Mantenha o padrão. Qualquer coisa fez você baixar o padrão vibratório, vigia. Leva o padrão vibratório novamente. Como? Ama. Se você não der conta, eu tenho uma dica para você que é fantástica. Lembra da mãozinha gordinha do seu menino, do seu filho. Sabe aqueles furinhos que tem assim? Ó? Para, em qualquer lugar que você estiver, num ponto de ônibus, na rua, no trânsito, dá uma meditada. Se tiver ruim para você levantar o seu padrão vibratório, lembra da mãozinha gordinha do seu filho, da gostosura que é acariciar a mão do seu filho. Na mesma hora você já vai sentir ternura. E ternura é o primeiro passo para a gente elevar o padrão vibratório até o amor. É um exercício e tanto. Eu queria só complementar uma coisa, que tudo que o Zé Aguiar colocou é certíssimo. Mas se a pessoa for ouvi-lo, vai pensar que é quase impossível você amar uma pessoa que é sua inimiga. Agora, tem uma outra dica ainda, além da mãozinha, que é muito interessante, é a pessoa ter conhecimento. O conhecimento é o maior fator de felicidade para o ser humano. Então, através do conhecimento, você vai galgar essas condições que ele explicou aí. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Exatamente. O que o Espiritismo diz sobre os sonhos? Como José colocou, algumas perguntas são recorrentes, né? Mas a gente vai responder de novo, porque acho que 3 semanas atrás a gente esteve aqui e respondeu a mesma pergunta. Pois bem, a questão dos sonhos realmente ela nos intriga a todos, né? E a psicanálise viaja nesse universo dos sonhos, Freud viajou, Jung. A doutrina espírita também não fica para trás. No Livro dos Espíritos, da questão 400 a 455, é um tratado sobre sonhos e sono e sonhos. Pois bem, a questão dos sonhos realmente ela é muito complexa, porque quando a gente dorme, o nosso mundo íntimo ele vem à tona.
né? E esse mundo íntimo, ele tem o momento atual, da encarnação atual, que tem uma ascendência muito grande sobre o nosso comportamento, e o nosso mundo íntimo resultante das nossas experiências do pretérito. Os nossos arquétipos, né, na visão de Jung, né, o nosso porão, que ali estão depositados diversos acontecimentos do passado, bons e ruins. Podem também, de tempos em tempos, esses insights nos visitarem em sonhos. Então, quando a gente acorda, às vezes a gente acorda meio embaraçado, meio confuso. E tem uma outra questão ainda, que o Kardec aborda. Quando nós dormimos, o nosso corpo perispiritual se desdobra, né, dependendo da nossa condição mental. Se a gente teve um dia bom, esse desdobramento ele é mais natural. Certa vez o Kardec perguntou aos instrutores espirituais: o que devemos fazer para ter bons sonhos? E eles responderam: tenha um bom dia. Simples assim, né? Pois bem, quando a gente está num dia bom, tranquilo, o nosso corpo espiritual se desdobra, o perispírito ele vai ao mundo espiritual através de um relaxamento, né, dos liames perispirituais, e nós vamos adentrar nas dimensões espirituais que nós abordamos anteriormente. Podem ser dimensões próximas à nossa e dimensões mais etéreas. E neste interim, nós vamos ter experiências espirituais, contatos com amigos espirituais, tanto encarnados, que também estão em desdobramento, quanto desencarnados. Aí nós podemos ter instruções, intuições, né, esclarecimentos, podemos estar de frente com o inimigo, dentro de uma proposta de reajuste, se a gente não consegue olhar para a mãozinha do nenenzinho lá, como o Zé colocou, né? Então, várias coisas acontecem durante o sonho. Se nós lermos as obras do André Luiz, é impressionante a quantidade de acontecimentos, né, Paulo, que se acontece durante os sonhos. Reajustes, preparo para a encarnação. Quando a mãe vai receber um filho, muitas vezes é levada a um plano espiritual, né, para ter contato com a entidade reencarnante. Às vezes é o inimigo do passado, a mãe precisa de dar o aval, o pai também precisa de corroborar nesse sentido. Então são diversos acontecimentos que acontecem durante os sonos e os sonhos. Quando a gente volta para o corpo físico, aí nós trazemos o quê? As intuições, as reminiscências, que nem sempre são muito claras. Por quê? Porque o registro desses acontecimentos se dá a nível perispiritual. É através do cérebro perispiritual, né, dos órgãos perispirituais, que a gente absorve esses acontecimentos e essas mensagens. E quando a gente volta para a carne, esse choque anímico, a gente tem uma perda sensorial relativamente grande. Mas a gente nunca perde a mensagem, que é o mais importante, né? Então, poxa, sonhei com minha mãe, parece que ela queria me dizer alguma coisa. Ela estava tão feliz, coisas desse tipo. Quer dizer, qual que é a mensagem sublimada? Minha mãe está bem, está cuidando de mim, prossegue a sua vida, né? Então, é isso que é importante. Agora, ficar desvendando sonhos, nós, na condição que nós estamos, dificilmente vamos conseguir. O Jung quase que chegou, com toda a sua competência, mas nunca chegou 100%. Então, os psicanalistas, os terapeutas, por mais competentes que sejam, eu acho que eles nunca vão chegar nessa revelação, porque é uma questão de foro íntimo, né? Então, fica aí a dica. Quer ter bons sonhos? Tenha um bom dia, né? Só para complementar, o nosso companheiro colocou muito bem aí, uma coisa complicada, né? Porque quando nós estamos no mundo espiritual, nós vamos pensar, agora colocou, com o cérebro perispiritual. E quando a gente volta, a gente assume, né, tudo, o cérebro físico também, e que é o que nós estamos aqui vivendo. Então, a gente muitas vezes recebe flashes, né, do que aconteceu lá. Agora, uma coisa interessante que eu uso já há muitos anos, todo dia quando eu vou dormir, toda noite a gente vai para o mundo espiritual, que é a pátria de origem nossa, né? Por força de atração, a gente vai para lá. Então, eu peço sempre aos meus amigos espirituais que me dirijam lá no mundo espiritual, que me assessorem lá, que seja meu cicerone lá, e que eu possa ser útil. Eu não sei o que eu posso fazer lá no mundo espiritual, então, onde eu possa ser útil lá, é que eu ser levado, entendeu? Quando eu vou fazer
estou lendo uma obra que não estou entendendo direito, eu peço também para que o esclarecimento venha através da intuição, é muito interessante. E é muito fácil a gente desdobrar, sim, sabe, o Zé colocou, o Alexandre colocou que o dia bom, né, a gente tendo um dia bom. E ainda agradecendo, eu começo a agradecer meu corpo todinho, entendeu? Eu começo lá da unha até chegar no cabelo, entendeu? Aí eu estou relaxado, entendeu? Aí eu faço essa prece pedindo essa ajuda. E ela vem mesmo, viu? Mas vem em alta dose, graças a Deus, viu? Então todo mundo pode fazer isso, se quiser. Bom, a pergunta é a seguinte aqui. Uma pessoa que não tem o dom da mediunidade pode desenvolvê-la, se quiser? Segundo Kardec e os espíritos que complementaram a obra espírita, colocam que todos nós, de alguma sorte, somos médios. Todo mundo é médium. Todo mundo exerce mediunidade. A mediunidade se opera 24 horas por dia. Se a pessoa aumentar um pouquinho, 25, melhor ainda. Então, aqui na casa, por exemplo, necessariamente não é aquele que frequenta uma reunião mediúnica e que dá a manifestação. A pessoa que cuida da casa aqui da limpeza é o médium da limpeza. E assim por diante, a cozinheira, é todo mundo, entendeu? O atendente, não é isso? Que acolhe as pessoas assim, com muito amor, ele está exercendo, não é isso? A sua mediunidade. Então ele coloca aqui, você pode desenvolvê-la. Nas reuniões que antigamente eu dirigia, não é isso? O médium mais problemático, mais difícil para complementar um grupo, era o médium vibracional, que não dá manifestação, mas que ele é essencial. Então a pessoa pode desenvolver essa área. E num momento oportuno, se os técnicos quiserem, entendeu? Eles podem, né, acrescentar uma ostensividade, não sei como, né, não sei explicar isso, mas podem sim, eles têm recurso para isso, a pessoa pode. Mas primeiro ela nasce pequena, né? Todo mundo nasce pequeno, não queira nascer grande não, vai devagarzinho que a gente chega lá. Tem uma pergunta interessante que essa, o Alexandre sempre passa para mim, porque, não sei porquê, deve ser por alguma razão específica. Uma família com um pai alcoólico pode ser prejudicado pelos espíritos que ficam junto desse pai? Pode. Porque quando uma pessoa está doente na família, adoece a família inteira. Se a família entra no jogo, é a questão da sintonia vibratória. Você pode ou não ser prejudicado. Você é quem vai decidir. Se você entrar no jogo, né, desse pai que tem um problema de saúde grave, que é o alcoolismo, obviamente, ele não está apto a fazer a vigilância da sua psicosfera. Então, todas as influências que ele traz podem interferir no equilíbrio da família. Se a família for esperta, a família procura ajuda, é por isso que o importante, uma família que tem um problema de alcoólico dentro de casa ou de drogadição, vai procurar ajuda primeiro. Se ajude. Na hora que você estiver forte o bastante, você vai entender não mais ficar contra o doente. Porque é um dos grandes dramas que ainda hoje nós temos no caso da doença de alcoolismo. É que as pessoas, né, ficam contra o doente. É uma coisa estranha. Se você chega em casa e fala assim, oh, bem, eu estou com o rim totalmente inflamado, está cheio de cisto lá dentro, o trem está feio para o meu lado. Todo mundo abraça, dá um apoio danado, vamos ver o que a gente pode fazer, em que a gente pode te ajudar, conta com o meu apoio. Agora, se a pessoa chega em casa e fala, eu sou alcoólatra, um sem vergonha, está lascado, e começa a chegar o dedo na cara da pessoa e jogar tudo na cara dela que ela não gostaria de ter, porque ela própria fala de si mesma. Eu posso dizer de categoria, porque eu sou um alcoólico. Eu pertenço a Alcoólicos Anônimos. Não sou representante de Alcoólicos Anônimos. Mas eu não tenho medo de quebrar meu anonimato. Há 30 e tantos anos eu faço parte de grupo de Alcoólicos Anônimos. E o que é que eu aprendi no Alcoólicos Anônimos? Exatamente isso. Que eu tenho um problema grave. Eu não posso beber a primeira dose. A primeira dose desencadeia uma compulsão que vai até o infinito. Essa é a doença.
Do mesmo jeito que um diabético. O diabético não pode comer determinadas coisas, o hipertenso não pode comer determinadas coisas. O alcoólatra é só o álcool, gente. É fácil demais de resolver o problema. Aí, como eu tinha tutano na cabeça e um pouquinho de inteligência, eu falei assim, o problema é o álcool? Fim, acabou. Ué. Eu não tenho problema mais. Eu continuei sendo alcoólico, só que não mais na ativa. Aí eu chegava em casa, ou às vezes a gente chegava no boteco, lá no balcão do boteco, quando você está bebendo, você está com um dedão de todo tamanho apontado para você, virtualmente, assim, ó, eu sou um fracassado, eu sou um porqueiro, eu sou um Zé Ninguém, eu não vou dar nada que presta na vida, eu não tenho condições de ter uma vida assim. Aí você sai dali, vai para casa, na hora que chega em casa, o pessoal da família, você é um fracassado, você não vai dar nada que presta. O próximo gole está garantido. Às vezes a gente dá até uma viravolta, fala, opa, estou voltando, e volta para o boteco para continuar, porque a autoestima está no pé, e você ainda acha gente que está... Por que Alcoólicos Anônimos funciona? Porque na hora que você chega na Alcoólicos Anônimos, numa sala de Alcoólicos Anônimos, eles te pedem para você sentar no banco de honra. Na hora que eles viram para você, falam, vem cá, senta no banco de honra, você hoje é especial. Você já começa, eu? Lá fora eu sou jogado às traças, aqui eu sou especial. E todo mundo vai falar naquela noite te agradecendo. Nós te agradecemos, companheiro, porque você veio aqui para nos ajudar. Isso não vai ficar assim, porque a nossa gratidão é muito grande. Conte conosco, você é muito valioso para nós. Acabou que começa a levantar a autoestima na hora. Agora, o que a gente faz com o nosso alcoólico dentro de casa? A gente entra no jogo. Se tiver espírito obsessor ali, junta os obsessores da família com os obsessores do alcoólico, nossa, o barraco está armado na hora. Não tem chance. Só tem um jeito, então, aqui, ó, aprenda a conviver com o alcoólico. Vai procurar uma reunião de alcoólicos anônimos para os familiares, chama-se Alanon. Lá no Alanon, você vai aprender como é que convive com o alcoólico. A latim é para os jovens. Como é que um jovem aprende a viver com uma pessoa que é alcoólica, principalmente a figura da mãe ou do pai? Aprendeu a viver, vai fazer as coisas certas, e aí já é meio caminho andado para o alcoólico conseguir, às vezes, resolver o seu problema. Então, não entra no jogo, porque senão vai ter problema. E esse obsessor, às vezes, não tem nada a ver com o peixe, ele é apenas um caroneiro. Ele apenas está usando o pobre coitado como copo vivo para beber. Na hora que vocês chegam em casa hoje, vocês pegam no YouTube, tem um exemplo fácil de vocês entenderem como é que funciona isso. Tem uns videozinhos que chama-se Sozinho. Colocou o videozinho sozinho, você vai ver como é que funciona o negócio. É daquele jeitinho ali mesmo. Tá ok? Por isso é importante, né, a prática do culto no lar. Toda vez que a gente vem na casa espírita, sempre é recomendado o culto no lar, né? Isso não é questão de pieguismo religioso, não. Tem um lado técnico envolvido, isso aí que o José colocou. Porque se nós temos o hábito de fazer o culto no lar... uma proteção magnética. Exatamente, uma proteção magnética do lar, e se porventura tem entidades ali menos felizes, que estão próximos de nós, elas também são envolvidas naquela psicosfera positiva. Além de ter também o conhecimento evangélico que é proposto ali. Então, tudo se aproveita, né? Então, por isso que a gente insiste tanto na prática do culto no lar, como forma da gente pacificar e higienizar o ambiente doméstico. Quer acrescentar alguma coisa? Só para acrescentar. O culto no lar é uma coisa tão maravilhosa, é uma medicação tão eficaz. Há uns 60 anos atrás, quando eu ajudava numa casa espírita em Belo Horizonte, Centro Oriente, então lá eles recebiam 50 pessoas para dar uma receita. Então, eu que lia, fulano de tal, e lia, né? É claro que eu olhava o que a espiritualidade colocou, certo, ali. Então, 99,99% era assim, ó. Primeira coisa que eles receitavam, culto evangelho no lar, água fluidificada, passes. Então, o culto do evangelho no lar, depois que você cria aquele hábito maravilhoso, né, que se torna uma coisa mais maravilhosa,
você vai constituindo em volta da sua casa um campo magnético, igual o Zé colocou aqui, um campo de forças, certo? Se algum elemento da família saiu, brigou lá na área profissional dele e veio acompanhado da entidade espiritual, ele entra, mas a entidade espiritual não tem condição de entrar, porque ela recebe um choque ali e não entra, entendeu? Olha só que proteção que vira, entendeu? É claro que não é de um dia para a noite que isso acontece. É preciso perseverar, ter confiança, entendeu? Não é ter fé, não, ter certeza absoluta. Aí então começa a funcionar. Exato. Como vocês celebram o Natal aqui na Casa Espírita, é diferente da Igreja Católica? A pessoa que perguntou ainda não se sente espírita ainda, né? Como vocês celebram. Mas, enfim. Bom, é diferente e não é diferente. Se na Igreja Católica se celebra o nascimento de Jesus, é igual. Mas, evidentemente, que nós não temos aqui os ritos católicos, a quem nós muito respeitamos toda essa tradição, né? Nós respeitamos, nós comemoramos de uma forma natural o nascimento de Jesus. A encarnação de Jesus, melhor dizendo, né? Ela foi o fato mais marcante da humanidade terrestre. Quando Jesus encarna no planeta, segundo a fala do Emmanuel, Jesus encarnou só uma vez no planeta, e possivelmente vai ficar só nessa vez também. Ele vem fazer vibrar todas as mentes encarnadas e desencarnadas do planeta, desde os mais primitivos aos mais evoluídos. Toda a psicosfera planetária leva um choque vibratório com a encarnação de Jesus. Quando nós dizemos que, historicamente, cronologicamente, a nossa história está marcada antes e depois de Jesus, ela está marcada antes e depois de Jesus também no sentido espiritual. A gente fala muito hoje que a Terra está passando por uma transição planetária, deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. É fato. E, particularmente, para mim, o que marca a transição do planeta é a encarnação de Jesus no planeta. Ele vem trazer um upgrade, vem trazer uma nova metodologia, ele vem trazer uma nova perspectiva, ele vem trazer uma nova esperança para todos nós. A partir de então, tudo se modifica. E às vezes a gente acha que está tudo muito ruim, que a Terra está caminhando muito mal. Não está, não. Está tudo dentro do seu processo natural de evolução. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos absorver os ensinamentos que Jesus nos passou. E esta, inclusive, é uma das propostas do Espiritismo. Fazer a releitura do Evangelho e das mensagens de Jesus. Por isso é chamado de o Evangelho redivivo. Vem reviver aquilo que o Mestre nos ensinou. Ok? Vou complementar outra vez aqui, que é muito importante isso. Nós espíritas, eu, a nossa família, né? Meus filhos, meus netos, nós realmente temos um respeito muito grande por essa data. Né? É um dia, por exemplo, lá em casa vai lotar de gente, que eu tenho 13 netos, né? 8 filhos. Então, é um dia que nós respeitamos, fazemos nossa prece, agradecemos aquela alimentação, né? Agradecemos as pessoas que plantaram, certo? E nada de bebida alcoólica, que é uma falta de respeito por a entidade, igual o nosso colega colocou aqui, a entidade máxima do nosso planeta, né? Não, que houve uma marca muito grande, igual ele colocou, antes e depois dele. Então, eu concluo que a diferença daquele que compreende o que é Espiritismo é ter esse respeito na data de Natal. Muito bem. Essa pergunta aqui já foi respondida semana passada, mas vamos nela outra vez, né? Gostaria de saber como fica a situação da adoção em relação aos pais adotivos, biológicos, e a criança adotada perante a visão espírita. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar que o casal que resolve adotar uma criança, entendeu? Ele está fazendo uma caridade muito grande, está prestando um favor enorme àquele espírito que está naquela criança ali. Ele está criando uma amizade, uma coisa maravilhosa com esse espírito. É de grande valia, a doutrina espírita enxerga isso, né, como uma caridade maior que a pessoa pode fazer. Principalmente aqueles que, além de ter os filhos biológicos, ainda adotam, entendeu? Mas de qualquer jeito, mesmo que a mãe seja impossibilitada, ou o pai, de gerar filhos, e ele adota, tem um valor muito grande, viu? Porque
há necessidade, né, da reencarnação de entidades aqui, já vai diminuindo, né, muito, né? Então, aquele que toma essa deliberação, além dele ficar responsável por guiar aquele espírito, né, moldar as características negativas dele, incentivar as positivas, ele está criando uma amizade, um vínculo muito grande com esse espírito. É uma caridade muito grande na nossa visão. Zé Amaral, minha família é acometida por uma maldição hereditária, está entre aspas. Somos portadores de rins policísticos e a família já está por muito pouco desanimada. Há muito, né, está desanimada. Há algo a se fazer para saber a razão da maldição? Primeiro, não é uma maldição. Aliás, eu diria bênção. Eu não sei o que acontece com a sua família, porque eu não tenho condições de saber qual é o projeto existencial de vocês. Mas a experiência que a espiritualidade passa para a gente ao longo do tempo diz o seguinte: às vezes, em uma determinada família, se aglomeram espíritos que têm as mesmas necessidades de aprendizado. E eles já fazem exatamente em grupos, porque sabem que uns vão amparar os outros, aqueles que estão mais desanimados, terá sempre aquele outro que é um esteio, que vai, não, levanta, segura na brocha aí, meu filho, o trem está feio para o nosso lado e nós precisamos de você. Esse é um projeto. Na hora que a gente está no mundo espiritual para fazer um projeto reencarnatório, é muito fácil a gente encontrar esses amigos no mundo espiritual que querem passar pela mesma experiência, que têm utilidade ou veem utilidade nesse tipo de experiência, que não é uma experiência para o sofrimento, não é uma experiência para a dor, não é uma experiência para o lado negativo, muito pelo contrário. A experiência que você às vezes coloca na sua dor, na dor projetada, tem um caso de reencarnações, aliás, vários casos de reencarnações, mas um deles que é significativo, o caso do Segismundo, num dos capítulos do livro Missionários da Luz, capítulo 13, obrigado, Alexandre. O capítulo 13 narra um punhado de gente fazendo projetos reencarnatórios. O assunto é em torno do projeto do Segismundo. Mas de en passant, você vê várias pessoas mudando seus projetos, mudando seus mapas cromossômicos na última hora lá. Uma moça, por exemplo, estava projetando a sua reencarnação, só que o plano dela era cumprir uma meta de trabalho. Ela tinha uma meta de trabalho e ela fazia questão dessa meta de trabalho. Aí, nos mapas cromossômicos dela, ela viu que era uma mulher lindíssima. E ela pensou, espera lá, essa mulher aqui não dá certo não, porque é bonita demais da conta. Isso vai me fazer correr um risco desnecessário, essa beleza pode me desvirtuar e pode me tirar da rota, pode me tirar do caminho que eu preciso, que eu não posso perder esse foco. Eu tenho essa tarefa para desenvolver. Então ela virou, bota uma perna torta, bota um olho esbugalhado aí, para ver se melhora esse negócio. Aí o pessoal chega e pensa, nossa, coitada, sofre, coitada. Não, ela que pediu, porque faz parte de uma estratégia para ser uma pessoa bem-sucedida no projeto reencarnatório. Então, ninguém programa para sofrer, ninguém programa para ter uma reencarnação dolorosa, doentia. Não. Às vezes a pessoa programa o que é que nós estamos programando quando a gente reencarna todo mundo com o mesmo problema. Eu já vi família que tem 5 cegos. Eu fui uma vez levar uma cesta básica para uma senhora, a senhora, na hora que eu cheguei lá, eu fui todo bonitão, eu estufei o peito, falei, agora eu vou ajudar, eu sou o caridoso. Conversa. Na hora que eu cheguei lá, eu vi a mulher com 4 filhos deficientes. E cada deficiência terrível. E ela feliz da vida. Quem saiu ajudado de lá foi eu. Eu saí de lá e falei, meu Deus, o que eu fiz?
eu não tenho nada na vida, eu não tenho direito a nada. Essa mulher é feliz, ela esbanjava alegria, beijava os meninos. Tem uma história de uma velhinha no YouTube aí, a abuelita, coloca lá, abuelita, uma vozinha mexicana que carrega o filho, o neto dela, e carrega todo dia distâncias enormes, pega 2 ônibus para ir levar a criança para fazer tratamento num dos hospitais do México, que é mais ou menos semelhante à ACD. Pega o vídeo lá no YouTube, é só colocar assim, ó, abuelita e su nieto. Aí você vai ver. É traduzido, tem alguns que tem legenda, mas não precisa nem de traduzir, você vai entender pela generosidade, pela carinha gostosa da velha, que dá vontade de você pegar ela e falar, eu vou levar essa vozinha para mim. Porque ela transpira amor, ela transpira. Aí você fala assim, qual dos dois fez um projeto? Esse projeto é em parceria, os dois. Eu estou vendo ela, a Tatiana está desesperada. O projeto é dos dois, e às vezes nenhum dos dois precisava passar por aquela situação. Às vezes a parceria é o seguinte, vamos para lá e vamos vivenciar a vida do jeito que nós conseguimos vivenciar, para que a gente chame a atenção das pessoas. Às vezes vir aqui fazer uma pregação é bonitinho, mas a pregação que ela faz com o neto dela é muito mais objetivo. Quantos milhões de acessos teve esse vídeo? E ela consegue muito mais do que a gente, às vezes, fazendo palestra, do que em rapidíssimo espaço de tempo, do que a gente. São maneiras de ajudar. Então, não se desanime. Olhe um para a cara do outro e fale assim, gente, nós assumimos essa tarefa, então vamos levar até o fim. O que eu posso te ajudar e o que você pode me ajudar? E faz uma parceria, novamente, reassina o contrato de amor ao próximo, que vocês têm toda a possibilidade de fazer sucesso.